Salve a igreja, paz do Senhor. Bom, sou o irmão Jean, trazendo essa palavra nessa noite. Uma palavra que Jesus nos ensina, irmãos, que eu creio que isso fortalece a fé de muitas pessoas. Essa palavra, você levando ela para o seu coração, você entendendo mais sobre essa palavra, você leva ela para o seu coração. Eu creio que pode aumentar a sua fé e pode aumentar a minha. Porque como nos diz em João 5:24, diz assim, Jesus falando: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Bom, Jesus aqui nos ensina para você não cair em tentação, para você não cair em condenação, você precisa obedecer às ordens que Ele nos manda. Mas obedecer como, irmão Jean? Obedecer os mandamentos que a Bíblia diz, obedecer a palavra que diz nessa Bíblia. Porque uma coisa que é muito difícil hoje em dia é ter compaixão com o próximo. Amares ao próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas é difícil fazer isso. Hoje as pessoas simplesmente ela quer pagar o bem com o mal com mal. Mas Jesus nos ensina que a gente tem que pagar, irmãos, o bem com bem. Porque muitas pessoas ela quer vencer tudo, ajeitar tudo na briga, na violência. Mas Jesus nos ensina dessa forma. Jesus nos ensina a simplicidade e a humildade e a compaixão com o teu próximo. Por isso que hoje o mundo está difícil de entender, porque hoje o mundo está tendo isso. O mundo está tendo pecado, o mundo está tendo coisa que Jesus não se agrada, irmãos. Mas como ele disse, todos aqueles que crerem no Deus poderoso que enviou ele para morrer por nós, têm a vida eterna. Sim, todos nós temos a vida eterna. Mas uma coisa eu te digo, qualquer tentação que você pode cair do inimigo, você pode se afastar dessa vida eterna. Você pode se afastar e pode pecar contra Deus, porque muitas pessoas pensam que Deus se desviou delas. Mas eu te digo que Deus não se afasta de ninguém. Deus está em qualquer momento do teu lado, mas o que afasta sim de Deus é o pecado, irmãos. Por isso que Jesus nos ensina, orai para não cair em tentação, que eu boto essa frase em prática na minha mente. Porque sempre o diabo quer tentar em nossas vidas, mas orai para não cair em tentação, que você vai ver que a tentação do inimigo vai cair por terra e o agir de Deus vai se levantar contra a tua vida, irmãos. Porque o que Deus mais nos agrada, irmãos, é que a gente serve a Ele, é o que a gente obedeça a Ele, é o que a gente se agrada a Ele. Por isso, irmãos, que a gente tem que obedecer às regras do Senhor. Muita gente, irmãos, por que o inimigo não quer que a gente leia a Bíblia? Porque que ensina a verdade que o Senhor nos diz, que nos ensina as coisas que Jesus quer que a gente faça para ter a vida eterna. Mas sim, o inimigo não quer que a gente tenha a vida eterna. Por isso que o inimigo não quer que a gente abra esse livro, irmãos, não quer que a gente leia. Por isso que o inimigo tem a raiva, tem fúria que a gente lê a Bíblia. Mas sim, Jesus nos ensina. Antes de estar com Ele, o inimigo cai, viu? O inimigo cai. Porque você está com Jesus, você tem a vida eterna, você tem a luz de Deus. Na Bíblia não deixa bem claro, aquele que é servo do Senhor tem a luz de Deus. E tem sim, irmãos. Porque o mundo, nós pensamos que o mundo está perdido. As pessoas, todos nós somos filhos de Deus. Mas sim, aqueles que estão no mundo e têm uma chance, irmãos. Mas essa chance, buscais enquanto é tempo, invocai enquanto acha. Assim diz o Senhor. Se Jesus não fala isso, irmãos, sim, tem chance o mundo. Às vezes, muita gente fala que o ladrão tem volta. Tem sim, irmãos. Tem sim, porque para você ver, a maioria dos pastores, a maioria das pessoas que servem a Deus era desse jeito. Vivia na pinga, vivia na bebedeira. E eu tenho um tio que ele é prova viva disso, irmãos. Eu conheço vários pastores que é a prova disso.
Então, para você, irmãos, para você ser um servo de Deus, para você andar como Jesus, você tem que passar numa tentação, mas eu creio que você entende em Jesus, você orando, obedecendo o que a Bíblia nos fala, você não cairá na tentação, irmãos, porque o inimigo quer que você caia na tentação. Mas eu creio que você não vai cair nessa tentação, irmãos. Por quê? Porque Jesus nos afirma, orai para não cair em tentação, porque a tentação está em todo lugar, irmãos. Irmãos, eu prego a verdade, irmãos. Eu falo que está nessa Bíblia. Aqui, irmãos, você abre essa Bíblia, você vê o mundo espiritual, você conhece Jesus desse mundo, você passa a ver as coisas que Jesus passou, as coisas que os discípulos passou. Às vezes pensamos que não só nós passamos problemas, mas sim, os povos antigamente sofriam muito, irmãos. Jesus, mesmo assim, ele sendo filho de Deus, as pessoas zombavam dele, as pessoas humilhavam ele, mesmo ele sendo filho do Pai, que enviou-os para morrer. Mas Jesus sabia que ele ia morrer por nossos pecados. Mas hoje, irmãos, para o mundo, ele está morto, mas para nós ele está vivo, irmãos. Jesus, ao terceiro dia de sua morte, ele ressuscitou, ele teve a ressurreição dele, irmãos. A ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso Salvador. Jesus é aquele que foi mesmo morto, mas sim mostrou aquelas pessoas que foram ao sepulcro, irmãos. Ele apareceu. Ele também sim apareceu para João. Ele apareceu para os seus discípulos. E os discípulos também duvidavam, mas Jesus tinha uma prova, mostrava sua mão, os pregos. Então, irmãos, vamos se apegar com Jesus mais. Porque se você tem Jesus na sua vida, você tem a vida eterna, você tem a paz, você tem a compaixão, você tem a humildade em seu coração, você tem a limpeza no seu coração. Vamos crer mais no Senhor, vamos obedecer mais do que a Bíblia nos diz. Que um dia a gente vai ter uma vitória muito grande, a gente vai ter uma recompensa de Deus. Porque Jesus, ele fala que nos prepara, já nos traz preparado o lugar para nós. Jesus nos prepara algo grande no céu, irmãos. É difícil de imaginar, mas sim, nos prepara algo no céu. Jesus não quer que ninguém seja condenado, mas sim a Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio, mas sim ele tem felicidade na morte do servo seu. Então, irmãos, fica na paz. Que o nome de Jesus seja glorificado para todos sempre. Fica na paz.